Seja minha aceite para o meu amor, como está no meu coração, perante sua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Chegamos naquele domingo, sétimo domingo da paz, que é, a gente pode brincar dizendo que é o domingo da ressaca no calendário litúrgico. Porque na quinta-feira a gente teve a ascensão, né? Tá lá, a gente até leu de novo, né, o texto de Atos. Jesus reúne os discípulos, se despede e ascende aos céus. E todo mundo fica naquela assim, meio pasmo, né? Sem saber o que fazer. Tomam aquela chamada do anjo: "Ei galera, vamos lá, acorda, bora que tem muito trabalho para fazer. Não adianta ficar aqui parado olhando para o céu." E a gente sabe que Jesus promete que ele iria para que quando voltasse, né, viesse o Espírito Santo. A gente vai lembrar isso no domingo que vem, no Pentecostes. Então esse é o domingo meio no limbo. E era como os próprios discípulos devem ter se sentido. O mestre havia ido embora, eles tinham uma missão pela frente, mas e agora? Como é que a gente faz isso? Com certeza devem ter quebrado muito a cabeça nesse período, entre acontecer o Pentecostes, acontecer a revelação de Deus para eles de como eles agiriam e a despedida do mestre. É o momento um pouco da insegurança. Saíram ali debaixo da asa do mestre e tinham que ir encarar o mundo. É meio como a criança quando já começa a ter que sair debaixo da asa da mãe, debaixo ali do aconchego da mãe, do pai, nessa proteção que os dois dão. E começa a ter que encarar o mundo. Começa a ver que tem muita coisa para fazer. E é interessante que a gente tenha, justo no dia de hoje, o batismo. A gente está lembrando uma criança que está começando a sua vida, está sendo inserida no seio da igreja, está sendo parte do povo de Deus, lembrando que os nossos irmãos judeus lá na antiga aliança eles tinham a circuncisão como a grande porta de entrada no povo de Deus. Para nós cristãos é com o batismo, é esse momento de começar. Mas o começar é sempre difícil. E quando a gente começa a sensação de batismo de uma criança, faz para proteger, para estar junto, para orientar. E não é à toa que também a igreja entende que ela precisa de padrinhos, precisa de mais pessoas que se comprometam com a vida, com a criação daquela criança, em guiar ela pelos caminhos do Senhor. Esse guiar, esse ter alguém para guiar, é necessário no início, é necessário para a criança. Quando ela tiver já o seu discernimento, quando ela já chegar na maturidade, na maioridade civil, ela vai poder escolher mais por conta própria, já vai poder encarar. E mesmo assim vai ter esse momento de choque, essa passagem, igual os discípulos tiveram nesse domingo. E agora? É bom a gente lembrar sempre que essa experiência pós-ascensão
Santo de Deus está sobre cada um de nós, está dentro de cada um de nós. Mas, às vezes, ainda não é igual, ele ainda não fez o nosso bem. A presença do Espírito de Deus e agindo dentro de nós. Isso é normal, isso é natural, isso a gente não deve se desesperar, né? Nós vamos ter na nossa vida de fé momentos de maior fervor, momentos que a gente sente mais Deus nos impulsionando, sente, né, a presença constante dele, mas vão ter momentos em que a gente vai ter essa dificuldade. E tudo bem, é natural, faz parte da nossa vida cristã, mas acima de tudo nós podemos ter certeza, ter a fé, ter a esperança, né, nesse contato constante de Deus conosco, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não perceba, né? Mesmo que ainda não tenha aquele momento espetacular, como foi lá, nossa, aquela coisa, não, tá lá, a gente não está percebendo, a gente às vezes não vê, às vezes a gente não sente, né? E a gente é sempre um desafio que nós tentemos cada vez mais buscar sentir, buscar ter essa sensibilidade, né, de reconhecer Deus agindo na nossa vida, no mundo ao nosso redor, as oportunidades que Ele coloca na nossa frente, as diversas situações que Ele fala conosco. Ele fala conosco na nossa oração e Ele fala conosco no mundo. Ele usa as pessoas, usa as situações, usa o mundo para falar conosco também. E aí a gente precisa ter um pouco de discernimento, buscar isso, buscar aprimorar os sentidos. Porque às vezes a gente simplesmente, ele tá falando tão baixinho que a gente não está ouvindo, que a gente não está conseguindo prestar muita atenção, mas se a gente consegue silenciar um pouco e prestar atenção naquela brisa suave, a gente consegue reconhecer a voz de Deus agindo no nosso mundo e ao nosso redor. Então, que hoje saiamos com a certeza de que a distância de Deus, ela é aparente. Ele está sempre conosco. E às vezes a gente não vai conseguir sentir essa presença. Isso é normal, isso faz parte, tudo bem, né? Mas podemos permanecer firmes, permanecer fiéis a Deus, manter a esperança. Porque a gente sabe que tem muita coisa no mundo, e é interessante na carta de Pedro hoje, né, que ele fala do inimigo que ronda como um leão querendo pegar. A gente sabe que tem muita coisa no mundo que quer derrubar a gente, né? Derrubar nossas esperanças, derrubar nossa vida, derrubar. A gente sabe que no mundo a gente vê muita maldade, vê muita coisa errada, muita coisa equivocada, né? A gente sabe que muita coisa é feita como uma grande máquina de moer gente, né? O dia a dia deixa a gente tão exausto, tão cansado, tão quebrado, e parece que a gente não consegue ver o agir de Deus, não consegue manter firme a esperança, manter firme a nossa fé. Mas a gente sabe que isso, né, esse mal que nos ronda, esse mal que está nos corações das pessoas muitas vezes, esse mal que às vezes está atacando a gente com dúvidas negativas, com sentimentos ruins, ele está ali rondando para achar uma brecha, mas nós podemos ficar firmes, né, permanecer com nossos olhos postos em Cristo e continuar seguindo no caminho do Senhor. Porque isso também passa, essas dificuldades, essas tentações, esse sofrimento passa. E a gente tem certeza que futuramente chegaremos lá no reencontro com Ele, na glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais para fazermos a sua vontade. Amém. Vamos convidar nossos